Boa noite, queridos irmãos. Vamos, então, firmar o nosso pensamento nas nossas tarefas da noite, principalmente agora que todos estamos buscando a ajuda de Jesus, estamos buscando inspiração para as nossas tarefas, para recebermos a ajuda que viemos buscar, e é preciso que estejamos ligados a Jesus. Tudo em nossa vida é sintonia. Vamos sintonizar com Jesus, com a equipe espiritual que está nos ajudando, já se faz presente nas primeiras horas do dia. Os nossos benfeitores já estão aqui conosco, organizando, para as nossas tarefas. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos sentir a presença de Jesus conosco. Vamos falar com Ele, vamos conversar com Jesus, tendo a certeza de que Jesus está a nos ouvir. Vamos pedir a Jesus que seja a nossa inspiração, para que possamos aprender das lições da noite, para que a nossa vida, o nosso dia a dia, possa ser transformado pela luminosidade dos seus ensinamentos. Pedindo a Jesus que nos sustente o coração e a consciência para que estejamos vivenciando o teu ensinamento, Jesus. Nós te agradecemos por esse momento, por essas bênçãos em que viemos buscar no campo do entendimento renovado, para nos sustentarmos aqui na terra, na certeza de que estás conosco. Vamos buscar a ajuda de Jesus para os nossos irmãos que ficaram em casa, encarnados, os desencarnados, para que todos recebam a presença da luz divina, sejam visitados, amparados e conduzidos os nossos irmãos desencarnados a tratamentos, a hospitais espirituais, para que se prossiga no aprendizado, no grande aprendizado com Jesus. Envolver os nossos irmãos que colocamos os seus nomes no nosso livro de prece, livro de presença, encarnados, desencarnados, para que todos também recebam dessa luz e se beneficiem. Enfim, Jesus, por esse momento, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos no corpo físico, por estarmos juntos novamente. Fica conosco e ajude-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro de Chico Xavier com Emmanuel, o livro Religião dos Espíritos, e nós vamos refletir, estudar, refletir a lição que tem o título Muito e Pouco. Emmanuel também, trazendo para nós, nessa lição, nós vamos nos conhecer, que o pouco que temos, nós podemos fazer muito, E muitas vezes temos muito e não conseguimos realizar muita coisa com muito que temos. Vamos analisar, porque Emmanuel nos traz lições para o nosso crescimento espiritual. É na bênção do, entre aspas, pouco, fecha aspas, que rasga de imediato a senda ideal para o sol da alegria. É exatamente, no momento que a gente, o pouco que a gente distribui com o outro, uma palavra, um bom pensamento, uma mão amiga, Tudo que fizermos usando os nossos melhores sentimentos é uma bênção, E estamos assim, nos envolvendo com o ideal de como o sol aquece a todos. Enquanto, abre aspas, o muito, fecha aspas, é constrangido a sopesar responsabilidades maiores, no campo dos compromissos que envolve o bem geral, pode, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade
que nasce do coração. Então, o muito também, se soubermos, né, empregar em benefício dos nossos irmãos, muito poderemos fazer. Mas o muito que temos no campo da matéria nos traz grandes responsabilidades de aplicação, porque devemos, né, aprender com Jesus como vamos, com o muito que temos, aplicar em benefício de todos. E ele diz: dentro do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais semelhante desvaliosa, serão de futuro verdadeiras messes de talento celestial. Veja bem, o pouco que muitas vezes a gente é tão limitado, né, nessa existência, temos tão pouco para distribuir com os nossos irmãos no campo da matéria, né? Mas esse pouco limitado, ele vai muitas vezes atender às necessidades do outro, né? E aparentemente sem expressão a nossa doação. Às vezes a gente nem sente, né, como estamos doando, de tão simples, tão insignificante que é a nossa dádiva, né? Mas ela pode ser assim, né, muito valiosa para o futuro também nosso, verdadeira messes de talentos celestiais. Às vezes a gente silencia, né? Ao conversar com uma pessoa, a gente diz assim: eu não vou falar, deixa passar a oportunidade, né? E aí a gente se compromete para o futuro. É assim que solucionará modestas despesas de conteúdo sublime, quais seja. Olha só, é tão simples, né, que muitas vezes a gente passa despercebido de tão simples que é os ensinamentos de Jesus, e são tão objetivos, tão necessários para nós. Olha só, o copo de leite para a criança necessitada, a sopa eventual para os que passam sem rumo. Olha, é tão simples, né? O remédio para o doente esquecido, que a gente às vezes não visita. Eu vou, mas a gente não vai visitar, né? O socorro fraterno às mães caídas em abandono, muitos filhos, muitas dificuldades. O agasalho singelo aos hóspedes da calçada, que a gente nem olha, nem quer prestar atenção. São nossos irmãos caídos, precisando, né, ao menos do nosso olhar, de um bom dia: oi, irmão, tudo bem, né? O prato adequado ao enfermo difícil, o colchão que alivia o paralítico sem sombra, a lembrança espontânea que ampara o menino triste. Às vezes a gente vê, né, se depara uma criança triste, sozinho. Tudo isso, no futuro, vai representar muitas bênçãos para todos nós. O concurso silencioso, conquanto humilde, em favor do amigo hospitalizado. O serviço discreto às casas beneficentes. O livro renovador ao companheiro em desânimo. A gentileza para com o vizinho enjaulado na provação. A cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de lutas, aonde a gente encontrar lutas maiores, né? Devemos também colaborar nessas lutas para amenizar a dificuldade do outro. Muitos compromissos, né? Muita coisa a fazer. E às vezes a gente passa sem levantar uma mão, um sorriso, um oi, uma boa tarde, uma boa noite, né? Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar
e servir. Não precisamos, não vamos esperar, né? Que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Temos muito, né? Ter condições, às vezes a gente tem que agir sem condições, às vezes, né? De repente, o caminho se abre e a gente vê, meu Deus, foi eu que fiz isso, não tenho condições, mas a gente sabe que quando abrimos o nosso coração, muitos benfeitores estão conosco nos ajudando, né? E jamais a gente, com boa vontade, perderá a oportunidade de realizar o bem. Emmanuel continua: lembra-te de que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do abre aspas, muito, fecha aspas, nem sempre podem auxiliar. E às vezes não tem mesmo condições de auxiliar. Veja bem, sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes na defensiva do patrimônio, que foram chamados a manobrar na extensão do progresso, também trabalhando, mas muitas vezes tem mais dificuldades do que o que tem menos, né? Tem mais facilidade. Ele não tem tanta responsabilidade no progresso, como nos diz, na extensão do progresso no campo material. Aí o que Emmanuel nos diz para a gente agir? Ora por eles. Em vez de reprochar-lhes a hesitação e a conduta, porquanto, se tens amor, sairás de ti mesmo. Veja bem, se a gente tem amor, sairá de ti mesmo, sairá de nós, com o pouco que temos, né? Abençoado, que o Senhor te confia, porque todos nós temos muito para oferecer. A gente diz pouco, a lição está nos trazendo o mínimo, né? Mas nós temos muito a dar. Veja bem, nós temos a voz, né? Nós temos a visão, nós temos a audição. Quantos dons temos? Temos as pernas, os braços, as mãos para estender aos outros, para ajudar o outro a caminhar com menos aflição. Não vamos salvar, mas vamos ajudar, né? E então, o convite aqui sairá o que sai de nós, porque quando agimos usando os nossos melhores sentimentos, o pouco nosso vai ajudar, vai abençoar, porque o Senhor confia e de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. Veja bem, temos muita oportunidade, né? Só essa oportunidade de estarmos juntos nesse instante nos é permitido que a gente possa fazer o muito, se soubermos aproveitar, né? A convivência de encarnado, cada um de nós trazemos nesses momentos muitos desencarnados aqui presentes. Quantos irmãos estão aqui conosco, né? A gente não vê, a gente não sente, mas eles se fazem presente. Nós fomos trazidos pelos nossos benfeitores, eles também trazidos junto a nós pelos nossos amigos espirituais. E do Evangelho, Ceifa de Luz, nós vamos estudar uma lição que vai nos ajudar também a complementar mais o que aprendemos na primeira lição para a nossa reflexão. Doação e nós. É Jesus falando conosco, ele diz assim: dai e dar-se-vos-á. Né, gente? Doando, também recebemos. Dai e dar-se-vos-á, disse Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 38. Veja bem como Jesus nos ajuda a entender com simplicidade os seus ensinamentos. Ele diz: Deus te deu a ciência, a fim de que a estenda em benefício de nossos irmãos com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entristecer os caminhos da humanidade. Veja bem, que podemos aprender, né, com as lições que Jesus deixa para nós
se devotarmos nesses ensinamentos, na vivência desses ensinamentos, nós vamos conseguir deixar todos conscientes da sua responsabilidade de viver aqui no planeta Terra. Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem. Olha só. De tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz, que dissipe as sombras do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Olha o quanto temos para ajudar, né? Se Deus nos deu o discernimento, quer dizer, já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já vivemos o reino hominal, né? Ganhamos a razão. A razão significa temos o discernimento, o que é bom, o que é ruim, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Nós já sabemos. Então, nós temos o concurso verbal, conseguimos expressar através de uma lição o que já aprendemos com Jesus no seu Evangelho, para construir luz no caminho de todos, equilíbrio, eliminar o nevoeiro da discórdia. Nós temos essa condição, basta que usemos o estudo do Evangelho, nós vamos nos condicionar de fazer luz, não só no nosso caminho, mas no caminho de todos, né? Deus te deu a autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob a rajada da violência. Outra condição, né? A autoridade. Mas a gente pensa assim, são as autoridades do nosso planeta. Nós podemos ser essa autoridade. Nós podemos exercer com justiça a misericórdia de Deus. Quando um irmão menos entendido, menos compreensivo, às vezes agride, fere com violência, nós podemos ajudá-lo, não, né? Vamos fazer desaparecer do mundo as rajadas da violência. Todos nós podemos. Usando o nosso verbo com amor, a gente envolve os outros. Deus te deu a forma para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Veja bem, quanto ganhamos de Deus, quanta responsabilidade, né? Deus constantemente algo te dá, não temos que negar. Eu não ganhei, não tive essa oportunidade. Tivemos, às vezes a gente não se interessou, né? Então ele está dizendo assim, Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizerem. Meu Deus! Está na nossa mão o nosso progresso espiritual, né? É só querer, é só desenvolver em nós os ensinamentos na vivência do nosso dia a dia. Deus constantemente te dá, entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos já recebidos, né? Através das doações que fizeres. E ele termina dizendo, Emmanuel, todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida. Meu Deus! Os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos. Olha só, como a misericórdia divina, né? Tem tudo e conserva nas nossas mãos toda a oportunidade do nosso crescimento. Nos conserva nas mãos, segundo
olha bem, segundo o aproveito e o rendimento que lhes venham a imprimir. Vai ser conservado cada dia. Jesus não disse: a quem é dado, mais será cobrado, mas mais vai também poder receber, né? Porque é mais responsabilidade. Mas conforme nós usarmos os nossos dons da voz, do coração, do sentimento, as nossas mãos, as oportunidades que temos, quanto mais aproveitarmos, quanto mais render na nossa vida esse trabalho, a gente vai conseguir mais, ganhar mais de Deus, nosso Pai, de Jesus, né? Então ele termina assim: dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que dês, para que a gente distribua. Aí a gente fica pensando, né? Eu tenho tão pouco, outro tanto, mas Deus dá para aquele que tem muito, tanto no campo material, né? Tanto no campo da autoridade, tanto no tanto do dinheiro, mas Ele dá sempre para a gente distribuir o que a gente puder. Então, na essência, dai e dar-se-vos-á significa para nós, quer dizer, Deus te dá para que dês, para que distribua aos outros. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a vivenciarmos essas oportunidades que temos de estarmos juntos para nos esclarecermos, porque aí vamos curar o nosso espírito. Com entendimento, a gente conhece porque sofre, a responsabilidade que trazemos como filho de Deus, como dom de Deus dado para nós, está na nossa mão. Mas quanto mais produzirmos, mais vamos receber. Vamos continuar com Jesus, hoje e sempre, que assim seja.